Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para mais um vídeo. Gostaria que você se inscrevesse, deixasse aí o seu like e também compartilhasse este vídeo. Quem nos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão e amigo em Cristo, Pastor Célio. E nesta manhã nós queremos fazer novamente uma exposição da Palavra de Deus. E o nosso texto sobre o qual nós vamos basear a nossa meditação está em São João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 46. Ali está a história da ressurreição de Lázaro, como o Senhor realizou aquele grandioso e extraordinário milagre, aquela maravilha que ele levantou Lázaro da sepultura depois de 4 dias que ele estava morto. Como foi a reação das irmãs Marta e Maria com relação à doença do irmão, para que o Senhor tivesse vindo até a sua casa para realizar o milagre, e a reação das pessoas que estavam ali, e também o procedimento, a ação do Senhor Jesus Cristo para realizar aquele grandioso milagre, aquela maravilha. E baseado nesse texto, nós queremos falar sobre ressuscitando sonhos. Como podemos ressuscitar nossos sonhos? Todas as pessoas, todo ser humano tem sonhos na sua vida. A pessoa nasce, cresce, começa a se desenvolver, começa a ter a percepção da vida e começa a idealizar, começa a projetar seus sonhos. E muitas vezes os sonhos das pessoas está limitado apenas a esta vida, mas nós podemos entender que os nossos sonhos, eles podem ultrapassar esta vida. Os nossos sonhos podem alcançar também a eternidade. Não precisamos estar limitados aos sonhos desta vida, mas também aos sonhos da nossa eternidade. E a primeira coisa que nós queremos falar com você, para que nós possamos ressuscitar os nossos sonhos, nós precisamos crer no amor que o Senhor tem por nós. Quando o Lázaro ficou enfermo, Maria e a sua irmã Marta logo se lembraram do Senhor, que o Senhor estava distante ali das suas casas. E elas mandaram um recado para o Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Marta e Maria sabiam do amor que o Senhor Jesus havia demonstrado em favor de Lázaro, seu irmão, e é por isso que elas mandam esta palavra, até mesmo assim, tocando o coração de Jesus. Está enfermo aquele que tu amas. E no versículo 5 está dizendo que Jesus não somente amava Lázaro, mas também amava Marta e a sua irmã Maria. Jesus sempre demonstrou este amor por aquela família. E é quando ele estava lá na casa de Maria, que ele viu as pessoas chorando, que ele viu Marta e Maria chorando, ele se comoveu no seu coração, ele se emocionou naquele momento e perguntou aonde colocaram Lázaro. Quando eles estavam indo para a sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou naquele momento. Os judeus que estavam ali perto disseram: vede como ele o amava. O amor de Jesus por aquela família era um amor comprovado e atestado, não somente pelas irmãs, mas também pelas pessoas, pelos judeus que estavam ali, que haviam vindo ali na casa de Marta e Maria para consolá-las. E este amor que Jesus tem não é exclusivo somente à família de Lázaro. Este amor Jesus tem por todos nós. Foi este amor que moveu Deus a enviar Jesus a este mundo.
Foi este amor que fez com que Jesus morresse na cruz do Calvário, não somente por aquela família, mas por toda a humanidade. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo diz assim: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. A palavra de Deus está dizendo que um dia nós vamos ouvir a voz do Filho de Deus e vamos ressuscitar dos mortos. É este amor que Jesus demonstrou àquela família e demonstra a todos nós, que vai fazer que um dia todos aqueles que creem no Filho de Deus ressuscitem dos mortos e venham desfrutar da vida eterna no seio de Deus na eternidade. É este amor que fez Jesus vir a este mundo, que vai fazer que um dia nós também vamos ouvir a voz do Filho de Deus. A Bíblia diz que chegará a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Nós um dia vamos ouvir a voz do Filho de Deus, assim como Lázaro, movido pelo amor de Jesus, ouviu a sua voz naquele dia e ressuscitou dentre os mortos. Este amor é o amor de Deus para cada um de nós. Qual é o maior sonho que você tem? É somente relacionado a esta vida? Se for esta vida, você precisa crer que o amor que Jesus tem por você, ele abarca todos os seus sonhos. Ele tem um plano, ele tem um projeto para a nossa vida, não somente nesta vida terrena, mas também na eternidade. Um plano que o seu amor vai mostrar que ele tem algo muito especial para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Como ressuscitar os nossos sonhos, meus prezados? Nós precisamos comunicar a Jesus as nossas necessidades. Qual era a necessidade desta família? Qual era a necessidade de Marta e Maria, de Lázaro? Lázaro estava enfermo e a necessidade deles agora era alcançar Jesus, para que Jesus viesse até a sua casa e curasse a Lázaro. Por isso que elas mandaram um recado a Jesus. Por isso que elas mandaram dizer para o Senhor Jesus que Lázaro estava enfermo. Lázaro estava precisando da ajuda do Senhor Jesus Cristo. E elas então comunicaram ao Senhor Jesus qual era a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? É preciso comunicar ao Senhor Jesus da sua necessidade. Certa vez, um chefe da sinagoga, a sua filha única, estava enferma, estava para morrer. E ele, sabendo que Jesus tinha poder para curar os enfermos, o que ele fez? Ele foi ao encontro do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou que fosse até a sua casa, porque a sua filha estava à morte. Veja a dor deste homem. Ele tinha apenas uma filha, a filha única. Veja o sofrimento que Jairo estava passando naquele momento. Ele não podia conceber que a sua filhinha fosse levada pela morte. E portanto ele vai até Jesus. Mesmo ele sendo o chefe da sinagoga, a sua atitude foi uma atitude de humildade. A Bíblia diz que ele chega lá e se prostra aos pés de Jesus. Ele se humilha aos pés de Jesus e ele suplica ao Senhor. Ele era uma pessoa importante. Jesus não era uma pessoa assim muito bem visto nas sinagogas. Jesus era rejeitado pela maioria do povo judeu, mas ele sabia que em Jesus estava a solução e ele se humilha. Isto é para nós um exemplo, meus prezados, que nós devemos apresentar ao Senhor Jesus as nossas necessidades, mas com humildade, com súplica, com quebrantamento. A palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração contrito e abatido. Deus atende quando nós nos aproximamos dele com um coração contrito, com um coração abatido.
Por isso Jairo, ele não olhou a sua posição. Jairo não se importou com os cargos que ele tinha, mas ele reconheceu Jesus como Senhor e se prostra. Muitas pessoas às vezes não recebem a resposta de Deus, não recebem a cura, não completam os seus sonhos, porque muitas vezes agem com arrogância, não são humildes, estão dizendo para Deus: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus, o Senhor não está sabendo da minha situação? Sim, meu prezado, Deus sabe, mas Deus está vendo muitas vezes a nossa atitude. Marta e Maria mandaram dizer para o Senhor Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo. Jairo se humilhou e suplicou. Qual é a nossa atitude quando nós vemos que os nossos sonhos estão se evaporando? Quais são as nossas atitudes quando nós percebemos que os nossos sonhos estão virando fumaça? Aquilo que nós idealizamos para a nossa vida, aquilo que nós pensamos para a nossa família, de repente está virando fumaça e tudo está virando uma treva ao nosso redor. Precisamos reagir com humildade. Jairo é um exemplo disto, e ele foi abençoado e a sua filha foi ressuscitada pelo Senhor Jesus. O seu sonho foi ressuscitado, que era ter uma filha ao seu lado. Ele não poderia admitir o fato de enterrar a sua filha. Por isso, ele procurou o Senhor. Ele fez o Senhor conhecer a sua necessidade. E nós precisamos fazer também desta maneira. Como ressuscitar os nossos sonhos? Precisamos, às vezes, esperar o tempo do Senhor. Nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo, meu prezado. Nem sempre aquilo que você está querendo vai acontecer no seu tempo e como você está querendo. O texto diz que quando Jesus recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, o texto diz que Jesus ficou 2 dias aonde ele estava. Jesus não saiu correndo para atender. Jesus ficou ali. Apenas disse uma palavra para os seus discípulos, mas continuou por 2 dias aonde ele estava. E quando Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria, já faziam 4 dias que Lázaro estava sepultado. Então quer dizer, somando mais os 2 dias, e os 4, Jesus demorou 6 dias para atender ao chamado de Marta e Maria. Jesus tem o seu tempo. E nós precisamos, meus prezados, esperar o tempo de Deus para que os nossos sonhos se concretizem. O tempo de Deus é importante que nós esperemos. Porque se nós não esperarmos o tempo de Deus, nós vamos atropelar as coisas e poderemos agir de maneira errada. Certa vez, quando Jesus estava nas bodas em Caná da Galileia, a Maria, a mãe de Jesus, veio falar para ele: acabou o vinho. Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora, não é chegado o meu tempo. Quando os irmãos de Jesus estavam vendo que Jesus estava fazendo muitos milagres e ele estava atuando na Galileia, eles chegaram para Jesus e disseram: por que você não vai para a Judeia? Por que você não mostra ao mundo aquilo que você está fazendo? Não há ninguém que possa ser conhecido se não se mostrar ao mundo. Vai para a Judeia. Jesus respondeu para ele: este ainda não é o meu tempo. O tempo de vocês está sempre presente, mas este ainda não é o meu tempo. Existe uma cronologia divina para que todas as coisas aconteçam. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. A Bíblia nos dá a entender que existe um número de pessoas que ainda vai ser salvo. Enquanto não se completar o número de salvos no mundo, Jesus não vai voltar. Mas dentro dessa expectativa do número de salvos,
existe a cronologia, existe o tempo que Deus tem determinado para que cada coisa aconteça. Mas Deus tem um número de salvos. Ainda não se completou. A igreja não foi arrebatada porque o número de salvos ainda não completou. A igreja não foi arrebatada porque o tempo de Deus ainda não se completou. O tempo de Deus para a nossa vida é mais importante. Portanto, não se exaspere, não fique preocupado, não fique fazendo críticas a Deus ou fazendo críticas às pessoas. Não fique rejeitando às vezes a luta, o problema, aquilo que você está sofrendo, porque tudo tem um tempo de Deus e tudo está determinado por Deus. Como eu já citei em outros vídeos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O tempo de Deus é importante. Então nós precisamos esperar o tempo de Deus. Será que Jesus não sabia do sofrimento daquela família? Será que Jesus não sabia que Lázaro estava já morto? Sim, Jesus sabia, porque ele mesmo disse aos seus discípulos: Lázaro está morto. E eu me alegro porque lá não estivesse, para que vocês possam crer. Jesus tinha um propósito ao retardar a sua ida até a casa de Marta e Maria. Existe um tempo para que as coisas aconteçam. Como podemos restaurar os sonhos de Deus para a nossa vida? Precisamos entender que nem tudo que nos acontece é para a morte, para a destruição, para nos humilhar apenas. Porque muitas vezes Deus quer, com certas coisas que acontecem, nos abater também. Porque a Bíblia diz que Deus humilha aquele que se exalta. Mas nós precisamos entender que nem tudo o que está acontecendo, seja de dor, seja de sofrimento, é para a destruição. Muitas vezes Deus quer trabalhar o nosso caráter, Deus quer trabalhar a nossa personalidade, Deus quer trabalhar a nossa impaciência, porque nós só vamos adquirir paciência se nós tivermos que esperar alguma coisa. Então Deus não vai te dar paciência, Deus vai te dar circunstâncias para que você adquira paciência. Então nós precisamos entender que nem tudo é para morte ou destruição. Talvez uma separação matrimonial, talvez uma crise financeira, talvez uma enfermidade como está acontecendo aqui na casa de Marta e Maria. Aquilo que estava acontecendo não era para a destruição, não era para a morte. Pois quando Jesus recebeu a notícia lá onde ele estava, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Aleluia! Tem coisas que vão acontecer para que o nome de Jesus seja glorificado. E o fato é que quando Jesus estava lá para ressuscitar Lázaro, existia ali uma multidão de pessoas. Quando receberam a notícia que Lázaro estava morto, as pessoas, os amigos, foram visitar Marta e Maria, e lá existia uma multidão muito grande de pessoas. Portanto, quando Jesus estava ali orando diante do túmulo de Lázaro, existia ali uma grande multidão de pessoas, e Jesus disse: eu estou dizendo isso, Pai, não é por causa de mim, não é porque eu sei que o Senhor sempre vai me ouvir, mas por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. Ali estava vendo, meus prezados, a glória de Deus. Deus estava sendo glorificado. Era dor, era sofrimento, era luta, eram problemas que eles estavam vivendo, sim, muitos problemas, mas ali estava sendo convertido tudo para a glória de Deus. E até que ponto nós estamos dispostos a fazer tudo para a glória de Deus? Nem sempre nós estamos dispostos, mas uma coisa é certa:
Todas as coisas que acontecem conosco é para o nosso bem, é para trabalhar a nossa vida. Muitas vezes aquele que está desviado, ele está passando em luta, tribulação, ele está passando em privação, ele está passando por enfermidades, mas ele precisa passar por aquilo para que ele volte novamente para os caminhos do Senhor, porque o homem não pode se endurecer quando Deus está falando, e Deus tem muitas maneiras de falar. Ele fala através do problema, ele fala através da enfermidade, ele fala através da morte, ele fala através da natureza. Quando Deus fala, nós precisamos amolecer o nosso coração e saber que o Senhor está falando e que é para o nosso bem. Aquilo que estava acontecendo e que aconteceu na família foi para a glória de Deus, e a glória de Deus foi manifesta porque muitas pessoas vieram a crer no Senhor Jesus, e foi algo maravilhoso aquilo que aconteceu ali naquele dia, uma ressurreição depois de 4 dias que ele estava morto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ressuscitando sonhos. Uma outra coisa que nós precisamos entender, para que os nossos sonhos venham a ressuscitar, para que nós possamos viver os nossos sonhos, nós precisamos prestar atenção às palavras do Senhor Jesus. Quando Jesus chegou ali na casa de Marta e Maria, quem foi encontrar-se com Jesus foi Marta. E quando Marta chegou ali, ela disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai lhe conceder. E Jesus lhe disse: seu irmão há de ressurgir. Mas Marta não prestou atenção na palavra de Jesus e disse: sim, Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressurgir na ressurreição do último dia. Esta palavra de Marta prova que ela não prestou atenção na palavra que o Senhor Jesus estava dizendo. Mas Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? E ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Por esta palavra de Marta, nós percebemos que novamente a resposta que ela deu não era compatível com aquilo que o Senhor estava falando. Ela falou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Mas Jesus estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ela não respondeu, ela não falou, ela não estava prestando atenção nas palavras de Jesus. E talvez, meus prezados, seja hoje o erro de muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades e lutas e não estão vendo os seus sonhos se concretizarem, não estão prestando atenção ao que o Espírito Santo diz. Todas as palavras do Senhor Jesus às igrejas da Ásia foi esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito Santo muitas vezes está nos falando, Jesus está nos falando, Jesus está dando direção, e muitas vezes nós não damos ouvidos à voz do Senhor. Nós queremos fazer aquilo que está na nossa cabeça, nós queremos fazer aquilo que está no nosso coração, nós queremos realizar os nossos projetos e não conhecer os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida. Quando Jesus estava em frente ao túmulo de Lázaro, e ele disse: tirai a pedra. Mas o que Marta disse: Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal, Senhor. Aí Jesus novamente fala para Marta: Marta, eu não te disse lá atrás, eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Até aquele momento, Marta ainda não tinha tomado consciência que Jesus veio ali na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria, na sua casa. Não era simplesmente para fazer a visita a uma família untada, era para ressuscitar Lázaro, que estava morto, porque ele havia dito: Lázaro há de ressurgir. Mas Marta ainda não tinha dado ouvidos às palavras do Senhor Jesus. Prezados, nós precisamos ouvir, nós precisamos ver o que a palavra do Senhor está nos dizendo, o que o Senhor Jesus está nos ensinando hoje, para que nós possamos ser bem-sucedidos. A palavra que o Senhor disse a Josué foi esta:
medita nas palavras que eu tenho dito. Guarda as palavras da lei, ensina a palavra da lei e você vai ser bem-sucedido. O sucesso, os nossos sonhos sendo realizados e concretizados é quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor. Nós vamos evitar muita luta, nós vamos evitar muita tragédia, muito sofrimento, se nós prestarmos atenção às palavras do Senhor Jesus. Vamos ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje, o que o Senhor Jesus está nos dizendo hoje. Para que os nossos sonhos sejam realizados, nós precisamos remover os obstáculos. Quando Jesus chegou ali naquele lugar e pediu para que se tirasse a pedra, que era o primeiro obstáculo a ser removido, surge então um novo obstáculo, o ser humano. Quando Marta diz: Senhor, já é de 4 dias, está fedendo, Senhor, está cheirando mal. Primeiro obstáculo que Jesus pede que nós tiremos é a pedra. Quais são as pedras que estão no nosso caminho? Quais são as pedras que estão no nosso coração? Quais são as pedras que estão na nossa mente? Quais são as pedras que estão bloqueando o nosso caminho? É o ser humano. Marta deveria ser a primeira pessoa a se mobilizar naquele momento para tirar a pedra, mas ela se tornou um obstáculo. Mas Jesus disse: eu não te disse que eu sou a ressurreição e a vida? Marta, chegou agora a minha hora e eu vou fazer aquilo que o Pai determinou para que eu fizesse. Então, nós precisamos remover os obstáculos que vão impedir, os obstáculos que estão bloqueando o nosso caminho, os obstáculos que estão bloqueando a nossa mente e impedindo que nós abramos a nossa mente, que nós abramos os nossos olhos e possamos ver aquilo que o Senhor Jesus pode fazer. Nós precisamos todos os dias remover os obstáculos. São pedras que estão no nosso caminho. São pessoas que se interpõem entre nós e os nossos objetivos. Sim, quando Jesus chamou Lázaro e Lázaro veio para fora, ele mandou que desatassem a Lázaro e o deixassem ir. Quais são as amarras que estão permitindo que os seus sonhos que morreram sejam desatados, desembrulhados e você possa viver os seus sonhos? E eu acredito, meus prezados, que o maior sonho nosso, o maior sonho meu, o maior sonho de cada ser humano, não é o sonho de viver aqui nesta vida bem-sucedido, com riquezas e com bens. O maior sonho nosso é ressuscitar no último dia. Se nós tivermos os maiores e mais lindos sonhos nesta vida e nós nos esquecermos que o principal da nossa vida ela vem depois, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Pois o apóstolo Paulo diz assim: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Deus nos criou para que tivéssemos vida eterna, e este deve ser o sonho, esta deve ser a maior meta e a principal meta da nossa vida, ressuscitar no último dia. Repetindo aqui a palavra que eu falei no princípio do vídeo, vai chegar um dia que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Só que uns vão ressuscitar para a vida eterna, e outros vão ressuscitar para o horror, para a perdição eterna. Para que você quer ressuscitar no último dia? Para a vida eterna ou para a perdição eterna? Para estar ao lado direito de Jesus do julgamento ou para estar ao lado esquerdo? Vamos refletir sobre isso e os nossos sonhos poderão ser realizados. Todos os sonhos desta vida, mas nós precisamos, em primeiro lugar, crer no amor de Deus. Nós precisamos comunicar, nós precisamos falar ao Senhor Jesus das nossas necessidades e esperar o tempo que o Senhor vai realizar os nossos sonhos. Nós precisamos entender que as lutas, que os sofrimentos que estamos passando
nem tudo é para a destruição e para a morte, mas para a nossa edificação. E quando estivermos lendo a palavra de Deus, prestar atenção na palavra, dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz, para que nós erremos menos. E também saber que precisamos remover os obstáculos. Sejam quais forem os obstáculos que estão à nossa frente, nós precisamos removê-los para que os nossos sonhos se realizem, principalmente o sonho de alcançarmos a vida eterna, de vencermos o diabo, o mundo e a carne e alcançarmos a vida eterna. Deus que abençoe você e que esta palavra sirva de edificação e bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus.